Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Não é bom que o homem esteja só. Assim começamos ouvindo na primeira leitura, tirado do livro do Gênesis, do princípio, do livro do Gênesis, o primeiro livro da Sagrada Escritura, ainda no capítulo 2. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Ou seja, o Senhor, diante de toda a criação, quando cria então o homem e coloca no topo da criação, disse então que não era bom que ele ficasse só. E ele então faz Adão adormecer e do lado tira a costela de Adão e então cria a mulher, para mostrar então como que um foi feito para o outro. E depois, quando ouvimos também no Evangelho o Senhor reafirmando isso, que um homem se unirá a uma mulher, deixará sua casa, se unirá à mulher, e essa união ninguém pode desfazer. Ela é indissolúvel. Ou seja, essa grande doutrina da indissolubilidade matrimonial. Ou seja, quando um homem e uma mulher então se unem no sacramento do matrimônio, essa união não se desfaz. Parece duro para os nossos dias de hoje, que esta união está acima, inclusive, do meu sentir, daquilo que eu sinto. Porque quando duas pessoas se amam, então e se entregam uma a outra no matrimônio, se um dia deixarem então de gostar, esse matrimônio não se desfaz. Se deixar de ter atração, por exemplo, pelo seu cônjuge, não se desfaz esta união. Pelo contrário, é para sempre quando afirma o Senhor. Porque os fariseus tentaram Jesus perguntando, porque sabia que Moisés tinha permitido o divórcio. E pergunta a Jesus sobre isso. E Jesus diz assim: mas é por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu. Mas no começo não era assim. Ou seja, quando Deus criou tudo na sua ordem, na sua perfeição, Ele não criou o divórcio. Diante do plano de Deus, o divórcio não estava no olhar de Deus. Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Ou seja, se os homens e as mulheres então tiverem a docilidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, não pensariam sobre isso. De saber, como diz Jesus mais um pouquinho no Evangelho, que se um homem deixar de despedir a sua mulher e se unir a outra, ou uma mulher despedir o seu marido e se unir a outro, estará então em adultério, porque aquela primeira união não se desfaz, simplesmente porque mandou o outro embora. Ela continua. É uma união profunda que Deus quis fazer entre um homem e uma mulher. Muito mais do que os nossos olhos podem ver. É uma união profunda que se torna uma só carne. Uma união de corpo, mas também de alma, onde Deus abençoa aquela união, e sacramental ainda, quando veio Jesus, essa união que era simplesmente natural, mas que Jesus a eleva a sacramento, de uma união profunda entre um homem e uma mulher. Ou seja, não podemos confundir aqui, achar que qualquer outra união equiparar-se à união matrimonial entre um homem e uma mulher. Podem se unir na liberdade que Deus deu, mas não equiparar. Ou seja, Deus quis que um homem se unisse a uma mulher. É claro, podemos pensar, mas então quer dizer que o celibato sacerdotal, por exemplo, ou o celibato dos religiosos, vai contra a natureza? Não, mas aí é porque estamos falando de outro nível, de uma união sobrenatural que temos com Deus. O celibato não é só uma coisa aos olhares naturais, ao olhar natural, mas sobrenatural. Mas como falamos aqui do matrimônio, algo tão perfeito, tão bonito, que, por exemplo, ontem celebrávamos Santa Teresinha, e podemos lembrar dos seus pais, São Luís e Santa Zélia, ou seja, que são santos também, os pais de Santa Teresinha, que quiseram se unir, ambos queriam ser religiosos,
tanto São Luís quanto Santa Zélia. E quando se casaram, então, prometeram viver em castidade. E graças a Deus, né, um bom sacerdote orientou-os então a viverem completamente o matrimônio. Então tiveram 7 filhos, 7 filhas, na verdade, todas mulheres, inclusive Santa Teresinha, a mais nova de todos e a maior de todas elas. Né? Todas elas, né, em processo de canonização, inclusive. Mas pensemos, Santa Teresinha foi Santa Teresinha também por causa do sim dos seus pais. Caso de Santa Zélia e São Luís, que deram sim ao outro, deram sim à vida, e tiveram então Santa Teresinha e suas outras irmãs, suas outras filhas. Que maravilha, porque viveram profundamente aquilo que foram chamados, viveram unidos um para o outro, mesmo nas dificuldades. Educaram as suas filhas na fé, no caminho de Deus, no caminho do céu. E então, todas elas, as 4, né, que cresceram, ficaram vivas, né, não morreram na infância, mas cresceram, se entregaram à vida religiosa e se santificaram, para ver a maravilha que é o matrimônio. Em meados também do século XIX, Frederico Ozanam, né, para aqueles que conhecem, né, os vicentinos, foi ele que fundou a Sociedade, né, de São Vicente de Paulo. Um grande homem, um grande professor, um grande erudito, professor da Sorbonne na França, que inclusive, né, um grande pregador da época, francês também, Lacordaire, tinha dito que Frederico Ozanam seria então um grande bispo. Ele era solteiro ainda, seria um grande bispo, aquele homem. É muito inteligente, muito apostólico, muito piedoso. Entretanto, Frederico Ozanam se casou, né, teve filhos, uma família. E Lacordaire então disse, quando soube do casamento de Frederico Ozanam, que ele teria caído então numa trapaça. E Pio IX, então, sabendo disso, ouviu essa história, e Lacordaire, então, um dia foi a Roma visitar Pio IX, visitar o Papa. Pio IX, que não esqueceu, né, esse detalhe, chegou a Lacordaire e disse assim: eu não sabia que Deus, então, tinha instituído 6 sacramentos e uma trapaça. E ele assustado, né, mas por que isso? Né? Porque ele tinha ouvido a história. Ou seja, Deus não instituiu uma trapaça, mas foi um sacramento, uma união profunda entre um homem e uma mulher que se entregam totalmente, que é um caminho também de santidade. Que não é simplesmente, né, aqueles que se entregam tudo para viver, abandonam o mundo, vivem nos conventos, vão para os seminários, que são chamados à santidade, mas todos, e a vida matrimonial também. São José Maria dizia, inclusive, que gostaria sempre de abençoar o matrimônio com as 2 mãos, porque esse também é um caminho de santidade. Podemos dizer, né, de forma, né, comparativa, e toda comparação nem sempre é perfeita, mas aquele convento que há ali a família, onde um se entrega no trabalho e vão se entregando na educação dos filhos, que vão se santificando, que vão enfrentando as cruzes do dia a dia, das dificuldades, das diferenças que um tem com o outro, mas abraçam aquela cruz como um caminho de santidade, não simplesmente como um caminho egoísta, de fazer as minhas vontades, né, o meu querer, mas pelo contrário, querendo se entregar ao outro totalmente, né, como São Paulo aponta na carta aos Efésios, né, que o homem deve se entregar a sua esposa como Cristo entregou-se pela igreja, ou seja, derramando o seu sangue, uma entrega total. Ou seja, o matrimônio sempre vai exigir essa fuga do egoísmo. Nem nós que às vezes vivemos nessa sociedade onde, né, todos temos que suprir os nossos prazeres, os nossos desejos, e quando aquele outro às vezes já não supre aquilo que eu esperava, eu largo e vou para outro relacionamento. Como se Deus também tivesse que aprovar tudo isso, tivesse que desfazer aquele primeiro, né, casamento, porque simplesmente não se sente bem mais. Ou seja, isso é um olhar de uma trapaça, podemos dizer, né? Mas Deus não faz trapaça. Deus colocou esse caminho para que também aqueles que se casam possam se santificar, santificando-se um ao outro, santificando os filhos, nesse caminho então de cruz também. Que será, claro, uma alegria se a sua cruz estiver unida à cruz de Cristo. Mas se pelas dificuldades abandonarem a Deus, abandonarem a fé e buscarem simplesmente, né, o egoísmo, ou seja, os prazeres pessoais, não serão felizes, claro.
Mas quando de fato se tem esse olhar sobrenatural sobre a vida matrimonial, vão passando por tudo, perdoando, amando, se entregando a cada dia mais. No diálogo profundo entre um e outro, para que possam se entregar totalmente, não só de corpo, mas de alma totalmente. Para que possamos, ou seja, como nosso Senhor fala no final do Evangelho de hoje, quando as criancinhas começam a se aproximar de Jesus e os discípulos, tentam tirar ali as crianças deles, não deixar e vir a mim as criancinhas, e dar uma lição àqueles discípulos, nos dando uma lição a nós. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ou seja, uma criança é aquela que confia totalmente nos seus pais, se entrega, se lança no braço dele, porque confia naquele que é seu pai e sua mãe. Ou seja, nós temos que ser assim em Deus também. Por mais que esses caminhos sejam difíceis, caminhos que nos trazem dificuldades, pesares, mas se Deus nos indicou esse caminho, Ele vai nos dar a graça para passar por tudo isso. E vamos seguir então com a graça de Deus até o fim, fiel até o fim. Sabendo então que o esposo tem que entregar-se totalmente pela esposa, a esposa pelo esposo, para os filhos que Deus assim o mandar, para que possam educá-los, dando o melhor para eles. E dar o melhor aos filhos não é simplesmente dar uma escola boa, uma faculdade, uma profissão. Pode ser que isso também, claro, vai ajudar os filhos a construir tudo isso. Mas muito mais do que isso, é indicar o caminho do céu para eles, dar uma fé a eles, ensinarem a amar a Deus, a participarem da missa, a se entregarem todo domingo na Santa Missa, a ensinarem uma devoção à Virgem Maria, o Anjo da Guarda, a qual também celebramos hoje, dia 2 de outubro. Esse é o caminho. E é claro, aqueles que com certeza aqui estão casados há muito tempo, sabem que não é tão simples e tão fácil assim. Mas que vale a pena. Ou seja, se Deus estiver no coração de cada um, vale a pena se entregar totalmente. Naquelas promessas que fizeram no dia do matrimônio, de serem fiéis até o fim, sabendo que aquele casamento é para sempre. Meus amados irmãos e irmãs, peçamos então a Santíssima Virgem Maria, porque ela também foi aquele meio aonde Deus habitou neste mundo. Ou seja, o Senhor veio numa família nesse mundo. Não veio só veio no ventre da Virgem Maria, mas numa família que era constituído pela Virgem Maria e por São José. Ele quis por primeiro abençoar o matrimônio, abençoar a família. Ou seja, a primeira coisa que ele tocou foi então uma família, para santificar, para elevar e mostrar então também esse caminho de santidade. Que possamos então cada dia mais rezar pelos matrimônios, rezar por todos aqueles, para que os jovens possam de fato se entregarem numa vida um ao outro, no matrimônio, nesse caminho de santidade, e para aqueles que já casaram possam permanecer fiéis até o fim um ao outro. Que a Santíssima Virgem Maria ajude cada família a se entregarem cada vez mais a Deus, se entregando um ao outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.